Olá, meu nome é Caio. Hoje eu vou falar da história da música dos trovadores. Tradição musical nascida na França, no século XII, o trovadorismo era uma arte musical secular praticada por pessoas letradas, com grande habilidade técnica para a escrita e para a composição musical. Os trovadores eram geralmente de origem nobre ou de elevada posição social, mas podiam vir de qualquer outra classe, desde que cultivassem as ideias poéticas e refinamento cortesão. As classes trovadorescas eram escritas via de regra, em vernáculo, ou seja, no idioma próprio do país ou região em que fora escrita. Temos assim duas tradições francesas, ao sul em dialeto provençal e a do norte em francês antigo. Tanto homens quanto mulheres exerciam a atividade de trovadores. Quando mulheres denominavam-se trobalinses, as principais temáticas das canções trovadorescas são o amor cavalheiresco, um amor à distância com respeito e humildade por uma mulher real, porém inalcançável, tornando o desejo não correspondido o tema principal os poemas de efeito, canções narrativas que celebram feitos heróicos de figuras históricas. Temas religiosos, morais e políticos serviam também de argumento aos trovadores. A prática trovadoresca não tardaria a irradiar-se por toda a Europa. Em pouco tempo chegaria à Península Ibérica, a mais tarde à região germânica. O trovadorismo foi o primeiro movimento literário e poético manifestou em língua portuguesa. O trovadorismo português surge coincidentemente com o período em que Portugal despontava como nação independente, no século XVIII. De acordo com a temática as cantigas trovadorescas portuguesas poderiam ser classificadas em cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizes. As duas primeiras versavam sobre a vassalagem amorosa, sendo o eu lírico masculino e feminino, respectivamente. As demais tratam de críticas sociais, ou indiretamente as obras portuguesas que sobreviviam à atualidade encontram-se compilhadas em cancioneiros sobre o aspecto moral. As obras trovadorescas possuíam melodias simples, divididas em estrofes, e haviam escritas ritmas, pois a própria entoação das palavras e a métrica do texto marcavam o fluxo ritmo. Apesar de parecerem em ilustrações e pintura da época, não se podiam afirmar precisamente como se dava a participação instrumental na execução dessas canções, pois essas indicações não se encontram anotadas. A era de trovadores, vinda do século XIV, alicerçando a música europeia para o surgimento de diversas outras manifestações musicais, no período que irá suceder a Idade Média, a Renascença. Meu nome é Victor Novaes, sou do grupo do Gustavo Moura do Caia Arruda. Eu vou falar sobre o trovadorismo. É chamado de trovadorismo o primeiro movimento artístico que se deu na poesia europeia,
sobretudo a partir dos séculos XI e XII, compostos por cantigas líricas e satíricas, escritas pelos trovadores, que dão o nome ao movimento. Era um híbrido entre a linguagem poética e a música, acompanhado de instrumentos musicais e de dança. Os trovadores viajavam entoando suas cantigas. Foi um dos gêneros literários mais populares da Idade Média, ao lado das novelas de cavalaria, expressão da prosa na época. O trovadorismo desenvolveu-se durante o período medieval, principalmente a partir do século XII. À época não existiam ainda os estados nacionais. A Europa encontrava-se dividida em feudos, grandes propriedades controladas pelos suzeranos. O valor na Idade Média não era fundamentado no dinheiro, mas na posse territorial. Por esse motivo, o cotidiano medieval era marcado por muitas guerras, batalhas e invasões com o intuito da conquista de território. Estabeleceu-se então uma relação de suzerania e vassalagem. O suzerano, senhor do feudo, precursor da nobreza europeia, oferecia proteção aos seus vassalos que, em troca, produziam os bens de consumo, cultivavam, fiavam, forjavam armas, etc. Com o declínio do Império Romano, a partir do século IV e V, o latim vulgar, língua oficial da Roma, passou a sofrer modificações entre os povos dominados. Foi nesse longo período da Idade Média que começaram a surgir as línguas neolatinas, como o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno e o catalão. No entanto, foi apenas no século XIV que o português surgiu como língua oficial. As cantigas dos trovadores foram, portanto, escritas em outro dialeto, o provençal. Agora eu vou falar sobre os autores e as obras do trovadorismo. Houve grande número de autores das cantigas galego-portuguesas, parte deles de origem desconhecida, anônima. Sabe-se, contudo, que a arte trovadoresca é, em sua grande maioria, de autoria dos grandes senhores medievais ibéricos. Além dos trovadores, havia também os jograis, autores que provinham de classes populares, que não apenas interpretavam as cantigas, mas também as compunham. Dos autores mais conhecidos destacam-se João Soares de Paiva, autor mais antigo presente nos manuscritos, João Zorro, Martim Codax, Paio Soares de Taveiroz, João Garcia de Guilhard, Vasco Martins de Rezende e os seis, de Diniz e Afonso. As obras do trovadorismo constituem-se de pergaminhos e manuscritos. O que chegou até os nossos dias está compilado nos Cancioneiros. Oi, eu sou Gustavo Mouro e junto com o Vitor Galindo e Caia Ruda, eu vou falar sobre a literatura trovadoresca. O trovadorismo foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa, surgiu no século XII, ainda na época da formação do Estado Nacional Português. Sua primeira manifestação foi em 1189, foi a Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga da Garvaia, de Paio Soares, de Taveiroz. Os trovadores eram em geral artistas de origem nobre que escreviam e cantavam as cantigas, poesias cantadas com o acompanhamento de instrumentos musicais. A reunião em livros dos manuscritos ficou conhecida como cancioneiro. Ao todo são 3: cancioneiro da biblioteca, cancioneiro da ajuda e cancioneiro da Vaticana. Os artistas mais famosos são Dom Duarte, Dom Diniz, Paio Soares de Taveiroz, João Garcia de Guilhard e Aires Nunes. Este período da literatura portuguesa vai até o ano de 1418, época do início do quinhentismo. Nessa época, a Igreja possuía considerável influência tanto no aspecto político e econômico quanto no cultural, artístico e literário. Dessa forma, predominava a visão teocêntrica, voltada a Deus, sendo o homem bastante religioso e entregando sua vida à vontade divina. A Igreja Católica tinha uma função de destaque, influenciando inclusive as produções artísticas e literárias. No que diz a respeito ao aspecto político-econômico, predominava o sistema denominado de feudalismo,
no qual o poder era descentralizado e o direito de governar concentrava-se nas mãos de um senhor feudal, que tinha plenos poderes sobre todos os servos e vassalos que trabalhavam em suas terras. Este senhor, também chamado de suzerano, cedia a posse de parte de suas terras a um vassalo, que, por sua vez, se comprometia a cultivá-las, repassando parte da produção ao senhor. Em troca, recebiam proteção militar e judicial no caso de possíveis ataques e invasões. Essa relação de subordinação recebeu o nome de vassalagem. Tal característica, como será exposto a seguir, desempenha um papel fundamental na elaboração das cantigas. Escritas em galelo-português, as cantigas são divididas em líricas, cantigas de amor e cantigas de amigo, e satíricas, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer.